E agora, a próxima parada me parece muito clara no 5,80, por quê? Olá, amigos e amigas do Apocalipse, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde debatemos o que teve mais impacto nos principais ativos e, obviamente, que tentamos projetar os caminhos para o Ibovespa, para o dólar e, especialmente, o que está acontecendo de mais importante no mercado. Tem novidade essa semana, episódio 57 do Aposentado Rico no ar, tema fantástico, falamos da vida dos sonhos, aquela vida que a gente projeta para nós mesmos quando tirar o pé, né? Como é que eu gostaria de, quando decidir, não necessariamente parar, aposentar-se e largar tudo, mas como é que eu gostaria que a minha vida fosse nesse momento? É um tema que suscita boas discussões e foi exatamente isso que tivemos. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Vai lá, assiste e depois comenta qual é que seria a sua vida dos sonhos lá para a gente ter essa ideia também. Muito bem. E esta semana, o que voltou a acontecer? Bom, há 2 semanas atrás, eu, analisando especialmente pelos gráficos, o mercado me dava uma sinalização bem importante de que poderia estar fazendo fundo. E na semana passada, o Júlio me substituiu no comentário e, da mesma forma, deu continuidade a exatamente aquela nossa expectativa. E com o rompimento que acabou acontecendo na segunda-feira já, como vocês podem ver aqui no gráfico, nós tivemos a montagem do segundo pivô de alta num curtíssimo espaço de tempo, que acabou permitindo a continuidade do movimento ascendente do nosso principal índice de ações, chegando no movimento intradiário próximo aqui dos 127 mil pontos. Mas o que provocou isso, tendo em vista que, quando olhamos para o quadro, não parece ter grandes alterações, mas elas são sutis, né? A primeira delas, quando olhamos para o relatório da arrecadação, nós continuamos oferecendo recorde em cima de recorde. Não foi diferente agora na última medição. O que provocou isso? Solucionou o déficit? Não, atenuou. Então, a partir do momento que se tinha uma expectativa de um déficit mais alto, a arrecadação surpreende, o déficit diminui, acaba trazendo uma visão menos pessimista. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu acho bastante relevante, e pouca gente está falando disso, inclusive, é com o DeepSeek, todo mundo tomou um susto na segunda-feira com a novidade vinda da China. O mercado de tecnologia lá nos Estados Unidos sentiu bastante. Quem acompanha os gráficos da Nasdaq, na segunda-feira abriu literalmente derramando. E assim como foi um dreno de recursos no setor de tecnologia durante praticamente os últimos 2 anos, quando há uma liquidação intempestiva como essa que aconteceu no início da semana, aquele dinheiro drenado volta e ele precisa encontrar destino. E quando olhamos para os papéis no Brasil, e a gente vem falando isso também já há bastante tempo aqui para vocês, nós temos uma bolsa bastante barata, né, com múltiplos muito interessantes. A gente vem demonstrando, inclusive, isso aqui para vocês. E seria quase que natural que parte desse fluxo viesse para o Brasil, trazendo um pouco de liquidez compradora e permitindo essa continuidade. Ao mesmo tempo, como a gente já vai ver também em seguida no dólar, permitiu que o dólar voltasse a operar abaixo dos R$6. Mas eu queria me deter um pouquinho mais ainda aqui na questão gráfica, porque tem algumas sinalizações que eu julgo bastante importantes. Quando eu olho para o gráfico diário, nós tivemos o rompimento da média de 21, o pullback na média de 21 2 vezes, o rompimento da de 55, e agora o mais provável é que esse patamar rompido aqui nos 124.800 pontos sirva de base de suporte para a continuidade do movimento. E quando olhamos simetricamente falando, nós temos os 130 mil pontos como o provável porto de chegada para esse novo movimento. Por quê? Porque essa recuperação em U, como nós estamos verificando aqui no gráfico, geralmente é ela que funciona. E com a formação desse segundo pivô de alta, a expansão alternada de Fibonacci também projeta próximo dos 130 mil pontos. Quando eu vou para o gráfico semanal, os dados não são muito diferentes. Nós temos uma recuperação bastante intensa,
quando eu falei do fundo dos 118 mil pontos, o gráfico já me dava uma sinalização, principalmente na virada da média de 9, confirmou na semana seguinte, e agora com muito mais força ainda, nós temos a média de 9 virada para cima e já indo buscar a média de 21, que foi rompida, e a de 55 semanas, que é uma média bem importante, foi testada. E na hipótese do pullback no 124.800, para pegar força novamente, para buscar o 130, nós teríamos também o rompimento da média de 55 semanas, que seria uma movimentação bastante importante e significativa. Então, na nossa visão, esse movimento aqui pode dar essa pequena corrigida. Essa corrida a gente chama de pullback, pega força, dá mais uma alavancada para fechar o movimento simétrico até os 130 mil pontos. E com o dólar, né? O que aconteceu com o dólar? Da mesma forma que afirmamos que 118 seria fundo, falamos que os 6 tinham ótimas possibilidades de ser perdido. Foi exatamente o que acabou acontecendo, com 2 pivôs de baixa também. E agora, a próxima parada me parece muito clara no 5,80. Por quê? Porque nós temos o rompimento desta região que foi resistência. Ela foi resistência antes, inclusive, desse primeiro rompimento aqui, logo em seguida retornou. Então ela foi 1, 2, 3, 4, 5, durante praticamente uma semana, depois serviu de suporte para a alavancada de subida da moeda. Ou seja, tem muita memória celular aqui nesse 5,80 e ele me parece ser um patamar bastante provável para ficarmos aguardando. E da mesma forma, quando olhamos para o DI, e aí nós vamos falar do DI 27, que é o mais utilizado nesse momento, com toda essa movimentação ele também cedeu um pouco, especialmente com o comunicado do Banco Central, que já prometeu mais 1% para a próxima reunião, mas deixou em aberto para maio, e já trazendo para a baila um dado bastante relevante e importante que nós não podemos ignorar, que trata-se dos dados do CAGED, que é de criação de novas vagas. Dezembro já começou a dar sinais de fraqueza, da mesma forma como os dados preliminares de janeiro também. Isso ligou um alerta lá no Banco Central com aquela velha máxima de que o remédio, a dose do remédio, ela tem que matar a doença, mas não pode matar o doente. E aí acenderam-se algumas luzes amarelas e não se prometeu nada além de mais um aumento. Então o mercado começa a olhar para esse dado e a partir do momento que o emprego dá uma arrefecida, talvez a atividade econômica também comece a dar sinais de enfraquecimento e não dá para asfixiar o doente. Então, tem muita tensão nos próximos 30, 45 dias, que eu acho que vão ser bastante determinantes para que, quem sabe, né, a gente não precise ir até os 15,5%, 16%, como tem alguns analistas projetando a taxa de juros para o Brasil nos próximos meses. E o que aconteceu lá fora? Bom, segunda-feira, vocês devem ter acompanhado, né? O mercado acabou dando aquela derramada, né? Efeito DeepSeek. Depois, passado o susto, vai se olhando como é que é de verdade o processo. E aí entende-se que existem algumas oportunidades também nesse processo todo. Então, tanto o S&P quanto o Nasdaq ofereceram uma recuperação, evidentemente que ainda não nos patamares atingidos. Não tem como não sair machucado desse novo fato, né? Um fato bastante relevante que pode causar uma mudança bastante relevante no mercado como um todo. Então, mas nesse momento aqui o mercado até busca uma certa recuperação e vem atuando em números bastante confortáveis, e na Europa não está diferente, inclusive surpreendendo positivamente, montando mais um pivô de alta, rompendo o topo histórico. E a Europa, apesar ainda de um crescimento bastante pífio na sua economia, muitas empresas europeias que têm suas posições não só dentro da Europa, mas dentro do mundo inteiro, elas vêm oferecendo resultados surpreendentes. Isso está ajudando também a manter o índice médio da Bolsa Europeia em alta e oferecendo aqui talvez ainda algumas boas oportunidades. E quando a gente olha para o VIX, nós visualizamos novamente a normalidade tomando conta, né? Teve aquele susto na segunda, voltamos aqui a operar na faixa 17, então a volatilidade caiu, o medo arrefeceu e os mercados voltam a ter um pouco mais de estabilidade.
Então, pessoal, era isso. Lembrando, então, Aposentado Rico, episódio 57, está à disposição de vocês. Espero que tenham gostado. Deem seu like, assinem nossos canais. E espero que tenham todos um ótimo final de semana e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá.